sexta-feira, 28 de outubro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira comigo os destaques desta edição. 2 projetos culturais sergipanos, apoiados pelo Tribunal de Contas do Estado, são premiados durante solenidade realizada em Salvador, na Bahia, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. De portas abertas ao conhecimento, Escola de Contas José Amado Nascimento promove nova edição do projeto TCE Cidadão. Compromisso com a sociedade, o balanço dos processos julgados esta semana nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista, a comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito fala sobre o reajuste das multas que passa a vigorar a partir do mês de novembro. Essas são as nossas manchetes de hoje e você vê agora no TCE na TV. Olá! A gente abre esta edição falando sobre a premiação nacional de 2 projetos culturais sergipanos que contaram com o apoio do Tribunal de Contas de Sergipe. A solenidade, que é promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ocorreu este ano em Salvador, na Bahia. Confira os detalhes na reportagem. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional premiou no Teatro Castro Alves, em Salvador, 8 ações culturais que promovem a valorização e a promoção do patrimônio cultural brasileiro. Entre as 8 iniciativas escolhidas, 2 projetos sergipanos foram destaque. Um deles foi o Mestres de Fogo, da professora Sayonara Viana Silva, que contou com a participação do pesquisador Gil Francisco e que foi apoiado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Um prêmio de reconhecimento nos estimula a continuar pesquisando novos ofícios, ofícios tradicionais que ainda estão por pesquisar. Tem muita coisa a ser descoberta. Na verdade, Sergipe ainda é um celeiro de cultura, na verdade, e tem muita coisa ainda que a gente precisa mergulhar, descobrir. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa, esteve presente à cerimônia de entrega do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este ano, o evento não ocorreu em Brasília porque a premiação homenageou o samba de roda da Bahia. Foi uma festa muito bonita, repito, e parabenizo a todos aqueles, ao IFAM, que promove todos os anos esta festa, tentando resgatar a memória das histórias das cidades, das pequenas, a cultura de municípios de todo o país. Eu acho que o Teatro Castro Alves aqui hoje presenciou espetáculos extraordinários, construídos pelo povo, construído pelas populações ribeirinhas, pelas populações urbanas, enfim, uma festa muito bonita aqui hoje em Salvador. O projeto Mestres de Fogo contou com o apoio do TCE desde a gestão na presidência do conselheiro Carlos Pina de Assis e resgata os saberes que envolvem a forma artesanal da confecção do barco de fogo e dos fogos em instância. E além deste, o outro projeto sergipano premiado foi o Pescando Memórias, idealizado por Isabela Bispo dos Santos e que contou com a participação de Givanildo Santana, desenvolvido no povoado São Brás, em Nossa Senhora do Socorro, às margens do Rio do Sal. A importância é muito grande ter esse prêmio do IFAM. Eu acho que não só eu, como Sayonara e outros que têm seus projetos, que tem que ter essa honra, que a gente venha ser incentivado de estar mostrando aos jovens como preservar a cultura, a história e a tradição, que eu acho que não deve morrer. Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente provavelmente vai saber para onde a gente vai. Mas se a gente não souber, não tiver cultura, a gente está morto. Morre. As ações premiadas foram escolhidas pela Comissão Nacional de Avaliação, dentre as 60 propostas de 22 estados brasileiros e Distrito Federal.
Foram 220 inscrições enviadas para a 29ª edição do prêmio realizado este ano. O prêmio é muito importante porque demonstra que as pessoas estão atentas, muito embora a própria cidade de Estância não nos tenham dado apoio, a prefeitura local, onde nós fomos buscar apoio através do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Foi quem nos deu apoio, não só a publicação, que nós fizemos já 2 edições deste catálogo, e com a premiação nós vamos ampliar. O evento encerrou com o show da cantora Roberta Sá. A seguir, a gente traz os detalhes de mais uma edição do projeto pedagógico TCE Cidadão e ainda o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. A gente vai a um rápido intervalo e volta já! Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. José Amado Nascimento, 100 anos. Nasceu em Aracaju em 1º de agosto de 1916 e não conheceu o pai. Cursou a Escola Técnica de Comércio e o Senac Rio de Janeiro. Diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Sergipe. Na antiga capital federal, manteve contato com o pensamento católico de Alceu Amoroso Lima. Dirigiu o jornal diocesano A Cruzada. Foi professor da Escola Técnica de Comércio e do Senac. Ensinou nas faculdades católica de Filosofia, de Ciências Econômicas e de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Assessor do governo Lourival Batista, foi dos primeiros conselheiros do Tribunal de Contas que presidiu por 2 vezes. Pai de 5 filhos do casamento com Maria José, ícone da contabilidade, José Amado Nascimento é imortal da Academia Sergipana de Letras. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de volta e desta vez para trazer os detalhes de mais uma edição do projeto TCE Cidadão, promovido pela Escola de Contas José Amado Nascimento. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. A Escola de Contas da Corte promoveu mais uma edição do TCE Cidadão. Alunos da Associação Sergipana de Acadêmicos de Direito acompanharam de perto o trabalho realizado no órgão. Os estudantes assistiram à sessão do Pleno e às manifestações dos votos dos conselheiros. No período de 8 a 10 de novembro, em Brasília, o Congresso Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil vai discutir medidas de aperfeiçoamento e padronização dos 34 Tribunais de Contas do Brasil. Entre os renomados especialistas que irão palestrar sobre a atividade do controle externo para contribuir com melhorias na gestão pública e no enfrentamento da crise no país, estarão o procurador do Ministério Público Especial junto ao TCE em Sergipe, Eduardo Cortes, e também o analista de controle externo 2, especialista na área de auditoria governamental, Ismar Viana. Em clima de Outubro Rosa, esta última semana da campanha que estimula o diagnóstico precoce do câncer de mama, teve palestra com a mastologista Aline Valadão Brito. Ela explicou qual o impacto da reposição hormonal no câncer de mama. Apontou o sedentarismo, obesidade e ingestão de bebida alcoólica como fatores de risco e, principalmente, alertou as mulheres quanto à importância da nutrição, já que a queda da imunidade contribui com o surgimento do câncer de mama.
As comemorações alusivas aos 100 anos de nascimento do conselheiro fundador do Tribunal de Contas do Estado, Manuel Cabral Machado, tiveram início essa semana no plenário da Assembleia Legislativa e se estende até hoje com homenagens durante a Sexta-feira Cultural no Espaço Carlos Aires Brito, no TCE. Os gestores dos municípios de Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Itabi, Cumbe, Propriá, Santana do São Francisco, Ilha das Flores, Pedra Mole, Tobias Barreto e Simão Dias assinaram um termo de ajustamento de gestão, o TAG, para as devidas adequações aos portais da transparência. O objetivo é que adequem os portais da transparência às exigências da Lei de Acesso à Informação. E o TCE na TV divulga agora o balanço dos processos que estiveram esta semana na pauta de julgamento durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Na sessão da primeira Câmara realizada nesta semana, foram julgados 12 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, embargo de declaração, pensão previdenciária e reclamações trabalhistas. Na segunda Câmara, foram julgados 49 processos. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, pensões previdenciárias, transferências para reserva remunerada e autos de infração. No Pleno, 19 processos e 8 protocolos foram julgados pelo colegiado. Contas anuais, recursos, relatório de inspeção, prestação de contas e denúncias foram os assuntos tratados. E um assunto em discussão mereceu destaque. Você confere com Tamires France. Durante a sessão plenária, um dos assuntos que mais repercutiu foi o atraso do salário dos professores da rede municipal. Alguns representantes da categoria estão sem receber desde o mês de setembro e, por isso, ocuparam o plenário na expectativa de que o Tribunal de Contas do Estado determinasse o bloqueio das contas da Prefeitura de Aracaju. O procurador do Ministério Público Especial, junto ao TCE, entende que a situação dos professores merece medidas emergenciais. Salário tem natureza alimentar. Alimentos diz com a vida humana e com vida digna. Um dia sem alimentos é uma tortura. O conselheiro Ulisses Andrade, responsável pela área, disse que o TCE fez um acordo com a Prefeitura de Aracaju, que se comprometeu em efetuar o pagamento até a próxima segunda-feira, dia 31. Nós ouvimos os servidores, deu direito de resposta, o contraditório à Prefeitura, que nos sinalizou com compromisso de que até o dia 31 resolveria o problema e acho que, nesse caso, não tinha como fazer diferente. Se a gente combinou com o 31, por que a gente ia tomar uma decisão antes do 31? Então, nós vamos aguardar que a Prefeitura cumpra o que combinou conosco e, a partir daí, veja, eu não estou decidindo ainda, a partir daí, poderá até haver uma convocação extraordinária do Pleno para que decida o assunto, mas enquanto não acabar o 31 de outubro, essa relatoria não vai tomar providência nenhuma. Após 31, será feita uma outra análise. Pode ser que precisa ver que eles tragam uma explicação, só se surgir fato novo. Se não, eu vou reunir o Pleno e o Pleno é quem vai decidir o que a gente faz. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é o reajuste no valor das multas de trânsito a partir de 1º de novembro. O TCE na TV volta já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido em Aracaju, o contador e economista Carlos Alberto Barros Sampaio integrou a primeira formação de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Na Corte Sergipana, Carlos Alberto Sampaio foi vice-presidente e presidente por 2 vezes, além de corregedor-geral. Carlos Alberto Barros Sampaio morreu em Aracaju no dia 9 de julho de 1996. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências
Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista de hoje, o repórter Messias Carvalho conversa com a comandante da Companhia de Policiamento de Trânsito, a capitã Manuela Gomes. E o assunto em destaque é o reajuste no valor das multas que passa a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Acompanhe! E aqui no programa, hoje, a capitã Manuela, que é a comandante da CPTran. Obrigado por sua vinda. O assunto é polêmico, o assunto é trânsito. Muito obrigado, capitã. A questão mais polêmica que a gente está vivendo é novembro está chegando, está batendo a porta e já chega uma nova regulação. Vou começar pela parte mais nevrálgica, mais dura, que mais dói, que dói no bolso, que é o valor da multa que passa a ser alterada a partir de novembro. O que é que teremos de novidade aí? Isso mesmo, bom dia a todos. É o seguinte, essa lei, na verdade, ela foi sancionada em 4 de maio, né, deste ano, mas teve a sua vacância de 180 dias, então ela vai entrar em vigor 1º de novembro agora, nós vamos começar com as nossas fiscalizações. E sim, teve um aumento bem considerável com relação aos valores das multas. Tiveram multas, no caso, a gravíssima, por exemplo, teve mais ou menos um aumento de 60%. Então, atualmente, o valor da infração que é considerada gravíssima é R$ 195,14. Agora ela vai aumentar para R$ 293,00 e alguns centavos. Acho que essa tabela já está mais ou menos na ponta da língua, né? Já vamos dizer quais são, então, o que está hoje e o que vai valer a partir do 1º de novembro. Pronto, vamos começar pela leve. A leve, ela em média de R$ 52,57, não está tão ponto na ponta da língua assim não. R$ 52,57 vai pular para R$ 83,00. A média, no caso, que era de 80 e poucos reais, vai pular para R$ 127,00, R$ 130,00. Aqui é a grave, que era de R$ 127,00, tem um aumentozinho de R$ 130,00. E é essa que eu falei agora, que é a gravíssima. Bom, agora então, os valores bem isso consideráveis. Passa a valer, já está mais do que publicado. Só que no item gravíssima tem alguns agravantes que poderá levar essa multa até 60 vezes mais. Messias, dependendo de algumas infrações, sim. Por exemplo, vamos simplificar, porque é bom a gente tornar isso didático para as pessoas saberem. Bom. Que, por exemplo, até agora ele pode se recusar a fazer o teste do bafômetro, vai ser levado à delegacia. Pela lei, se ele se recusar, já recebe a multa de quase R$ 3.000. Isso, na verdade, isso já acontece. Na verdade, só teve, no caso, uma majoração, né, com relação aos valores, que continua sendo gravíssima a questão da embriaguez, só que dependendo da situação, depois que passa todo aquele processo de medida administrativa, que ele vai para a delegacia e tem a sua parte criminal já sancionada, no caso, aí a multa pode ser multiplicada até por 10 vezes. E tem aquela questão que é mais para as rodovias, no caso, mais no caso da BPRV e da PRF, mas não custa nada a gente, no caso, mencionar aqui, com relação a você parar o trânsito, vamos dizer assim, parar ou interceptar a via, no caso, a rodovia, que veio sancionada com aquela medida provisória da presidente Dilma. Fazer bloqueios, Bloqueios, né? Isso, ela pode ser multiplicada até por 30 vezes, então o valor fica até exorbitante. E vi caso de uma multa que pode chegar até mais de R$ 17.000? Tem algumas notificações que sim, mas são mais consideradas a PRF e mais a do BPRV. Mas, de qualquer maneira, o motorista tem que ficar alerta. Atento. Tem que ficar atento. A multa ela passa a ser pesadíssima a partir do mês de novembro. A senhora defende isso com eficácia? Particularmente, opinião minha, não por opinião, vamos dizer assim, da comandante da CPTran ou do integrante da Polícia Militar. No meu dia a dia, eu visualizo que, infelizmente, o brasileiro, não vou dizer o aracajuano, nem o sergipano, o brasileiro, para uma lei ela se tornar eficaz mesmo, eficiente, infelizmente, tem que pesar no bolso. A gente percebeu com relação com o advento da lei seca, né, que o CTB, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro, é de 97. Já é um pouco antigo. E realmente, efetivamente, aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, a lei seca só começou a vingar em 2011, lá no final de 2011, em novembro. E eu acompanhei, no caso, esse tipo de fiscalização, a inserção dessa fiscalização, e percebi isso mesmo. Quanto mais fiscalização e quanto mais, vamos dizer assim, dói no bolso, é que o pessoal se conscientiza. Vocês vão montar algum esquema especial a partir de novembro para
implementar essas mudanças ou não? Já está publicado, o esquema continua normal, o motorista infrator vai ser punido. Justamente, já teve no caso, esse tempo, essa vacância de 180 dias, a gente anda divulgando, a imprensa está ajudando muito, a gente está fazendo um trabalho educativo e quando chegar dia 1º de novembro, aí não tem mais, vamos dizer assim, aquela conversinha, aquela colher de chá. A conscientização realmente vai se dar na pista, a gente vai fazer todas as abordagens e a verificação das infrações. A lei seca deu resultado positivo? Está dando resultado positivo, graças a Deus. Um grande desafio no trânsito hoje, não sei se é o maior, mas é o uso do telefone celular. Ele é abrigado de forma especial por essa mudança agora no mês de novembro? Isso, eu ia até citar essa situação. Porque você não pode, todo mundo sabe que não pode utilizar o telefone celular, falar quando estiver conduzindo seu veículo automotor ou utilizar o dispositivo auricular junto, conectado ao seu aparelho. Ele trouxe uma inovação, essa lei, no caso, ele trouxe o verbo segurar ou manusear. Então, para exemplificar melhor, você está dirigindo, você deixa seu telefone lá em cima do banco do passageiro, de repente ele toca. Se você fizer o ato, só o gesto de pegar e segurar e visualizar se tem uma mensagem, se tem isso já é considerado infração. E infração gravíssima. Você não está nem usando, você só olhou para ele, pegou, já pode ser multado. Manusear, do verbo manusear e ação. Você vai manusear, pronto, aí já é considerado infração gravíssima. Então, o ideal é deixar lá tocar, ou se não, encoste o seu carro no veículo no local adequado e vá atender seu telefone se for alguma coisa de urgência. Capitã, tem algumas questões que são novas, que estão em processo também, que já começaram a modificação. Uma delas é, com essa nova legislação, é a questão da autorização para a condução daquelas motos de até 50 cilindradas, né? E tem também a questão do farol, que já voltou a ser exigido, né? Dá para explicar? Dá sim, justamente. A questão da ACC, no caso, a autorização para a condução de ciclomotores, já está uma novela, né? Uma hora autoriza, outra hora não autoriza. Então, atualmente, o que é que está acontecendo? Tem a juíza lá de Brasília, ela impetrou uma liminar proibindo a fiscalização, no caso, a cobrança da ACC. Mas isso não quer dizer que não vai cobrar, Messias. Na verdade, ele ainda está em vigor, a cobrança está em vigor. A gente só está proibido, realmente, de colocar ela em atuação. Então, até que a demanda tenha uma sentença, seja transitada em julgado, a gente está proibido de cobrar. Mas, só para lembrar, quem impetrou essa ação foi a Associação Nacional de Ciclomotores, que tem sede lá em Pernambuco. Então, a sua abrangência é nacional. Então, todos os órgãos fiscalizadores do Brasil, a gente está proibido, no caso de fazer a cobrança. Mas, uma questão até que eu vim agora no deslocamento, até o meu companheiro ali, que está ali, o motorista, ele pegou e perguntou, e se, porventura, essa questão da não cobrança, então a criança agora pode conduzir? Não. A criança ou adolescente não, porque aí já tem a questão das condicionantes para poder retirar um ACNH ou um ACC, né, que é no mínimo 18 anos. Então, só pode ser a questão de tirar mais cedo ou mais tarde, só pode com 18 anos. 18 né? anos, não Mas tem tem muitos pais que ainda compram essas motonetas e dão aos seus filhos. Assim, né? quando eu vi da outra vez aqui, era bem maior o número, mas agora diminuiu. Porque tem aquela questão, o meu filho fez aniversário, passou de ano, fez alguma coisa de bom grado para os pais não, vou dar um presente. Não é presente, aquilo ali é uma arma. Antes de dar um presente desse seu filho, dá uma visitinha no setor de trauma de qualquer hospital de urgência, que você vai ver a realidade que a gente tem hoje de jovens traumatizados, jovens que perdem a vida, que ficam sequelados a vida inteira por conta de acidentes envolvendo, inclusive, essas motonetas. Farol aceso, já obrigatório, né? Justamente. Saiu agora dia 18 de outubro, uma grava regimental lá de Brasília, dizendo que, retornando, que estava sob liminar, né? A gente estava proibido a cobrança, porque teve aquela questão da dúvida, e eu acho justo. Quando tinha aquela dúvida, aquela situação, é melhor parar tudo e ajustar. Então, o que acontece, Messias? A partir do dia 19, a gente já começou na CPTRAN, BPRV, os órgãos de fiscalização de trânsito, sim a cobrar, no caso, o farol baixo, no caso, nas rodovias. Agora mas não tem uma ressalva. Isso que eu ia dizer. Rodovia sinalizada. Isso. A rodovia tem que estar devidamente sinalizada para que a gente possa fazer a notificação, que é justo. A pessoa não tem aqui em Aracaju, tem as rodovias dentro do município, no interno, e a pessoa fica confuso. No seu caso é só Aracaju, né? Mas a gente que anda por aí sabe que a grande maioria das rodovias também não está sinalizada ainda. Justamente. Né? Então, mas aqui a gente tem circunscrição, Messias, por 4 rodovias que cruzam Aracaju, que é a Melício Machado, que está sinalizada, a José Sarney, que vai tudo região praia, né? Agora, sentido São Cristóvão, tem a João Bebe Água, né, que corta ali Eduardo Gomes, já começa na Universidade Federal, e tem a rodovia aqui no Barra dos Coqueiros. Capitão, muito obrigado. Obrigada, a gente está à disposição. Alerta aos navegantes, novembro chegando e novas regras no trânsito, nas multas especialmente. Muito obrigado. Obrigada a você. E o TCE na TV de hoje fica por aqui.
mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!